pessoal, a nossa videoaula de hoje traz como tema o verão, a estação mais aguardada do ano para a maioria dos brasileiros. E para ensinar para vocês hoje, eu trouxe o passo a passo dessa saída de praia confeccionada com o Barroco Max Color 4 da Círculo. O Barroco Max Color, pessoal, é um fio 100% algodão, super macio, então se você preferir, você pode usar essa saída de praia com uma saia do dia a dia tranquilamente, que ele não vai incomodar, ele é super macio e dá para você utilizar tranquilamente. Se você quiser ver outras ideias de saída de praia que eu tenho aqui no canal, é só você clicar no card que está aparecendo aí no topo da sua tela, ou até mesmo se você quiser ver ideias de saias que também tem aqui no canal, clique nesse outro card que está aparecendo na sua tela, tá? Então vamos começar, pessoal. Para iniciar essa peça, você vai tirar a medida do seu quadril e vai fazer um cordão com um total de correntes que sejam múltiplos de 20. Se você preferir, você pode seguir a minha tabela sugestiva que está aparecendo na sua tela com a quantidade de correntes iniciais para cada tamanho. Mas a tabela é sugestiva e só serve para quem for fazer usando o mesmo material que eu estou fazendo. Portanto, se você quiser fazer com fios mais finos ou mais grossos, você precisa seguir o seu tamanho, levando em consideração a sua medida, ok? Vamos lá. Depois de fazer a quantidade de correntes necessárias para sua peça, você vai fechar em círculo, fazendo um ponto baixíssimo na primeira corrente desse cordão. Pessoal, você deve estar vendo que o meu cordão está bem pequeno. É porque eu vou fazer apenas uma amostra para vocês entenderem o que a gente vai fazer na sua peça principal, ok? Isso aqui é apenas uma amostra do que eu vou fazer. Mas você vai seguir aí a quantidade de correntes que você achou necessário para o seu tamanho. Vamos fazer aqui 7 correntes. Dessas 7 correntes, as 4 primeiras correntes equivalem a um ponto alto duplo. E as outras 3 correntes são correntes de separação. Vamos fazer nesse mesmo ponto, onde a gente saiu com essas 3 correntes, mais um ponto alto duplo. Olhem só, assim a gente tem um V feito com um ponto alto duplo, 3 correntes de separação e um ponto alto duplo. Sem fazer separação aqui, depois do V, nós vamos pular 4 pontos da base. 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto, a gente vai repetir o V, colocando nele, no quinto ponto, um ponto alto duplo, 3 correntes de separação e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Olhem só, aqui a gente já tem 2 V's confeccionados com pontos altos duplos. Vamos novamente pular 4 pontos da base, 1, 2, 3, 4, e no quinto ponto a gente repete o V. Observe que nós não estamos fazendo separações entre um V e outro. Fiz o ponto alto duplo, vou fazer 3 correntes de separação e no mesmo ponto mais um ponto alto duplo, fazendo assim o terceiro V. Vamos pular novamente 4 pontos da base e no quinto ponto a gente repete o V e a gente vai fazer isso por toda a volta do trabalho, ok? Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho do que seria a nossa primeira carreira da nossa amostra. Observe que aqui na base tem 4 pontos, justamente a quantidade de pontos que a gente está pulando antes de fazer o V seguinte. Aqui nós temos 7 correntes que nós iniciamos o trabalho. Vamos contar 4 de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, e na quarta a gente vai fazer um ponto baixíssimo para encerrar a nossa primeira carreira. Olhem só. Observe que a nossa primeira carreira ficou só de pontos em V. Vamos fazer aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Essas 4 correntes equivalem a um ponto alto duplo e é o segundo ponto alto duplo de um V, equivale a esse aqui, ó, esse ponto alto duplo aqui, esse ponto alto duplo aqui. Vamos trabalhar, gente, sempre sobre o primeiro ponto alto duplo dos V's de baixo. Observe que essas 4 correntes que a gente fez está exatamente sobre o primeiro ponto alto duplo do V de baixo. Vamos para o primeiro ponto alto duplo do V seguinte e vamos fazer outro V. Dessa vez a gente faz o V inteiro. Um ponto alto duplo, 3 correntes de separação e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Vamos para o ponto alto duplo, para o primeiro ponto alto duplo do V seguinte e vamos fazer outro V. Observe que a gente está trabalhando sempre
no primeiro ponto alto duplo do V de baixo. Nós não estamos utilizando o segundo, sempre o primeiro ponto alto duplo do V de baixo. Vamos agora para o outro ponto alto duplo do V seguinte e vamos fazer outro V. Aliás, dessa vez a gente vai fazer apenas esse primeiro ponto alto duplo. Agora, pessoal, nós vamos começar a fazer as florzinhas que decoram a nossa peça. Para fazer as nossas florzinhas, nós vamos fazer as pétalas delas substituindo alguns desses pontos aqui. Por exemplo, aqui a gente acabou de fazer o ponto alto duplo, o primeiro ponto alto duplo de um V. Nós vamos fazer aqui a substituição das 3 correntes de separação desse V por uma pétala, tá? Nós vamos substituir as correntes de separação por uma pétala que nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Essas 4 correntes equivalem a um ponto alto duplo. E nesse mesmo ponto, nós vamos fazer mais 2 pontos altos duplos que nós não vamos encerrar, porque nós precisamos fechar todos os pontos juntos. Olhem só, nós vamos laçar 2 vezes. Vamos entrar aqui nesse mesmo pontinho, tá? Porque esses 3 pontos da nossa primeira pétala precisa ficar junto. Vamos laçar. Vamos fechar aqui uma vez. Vamos fechar 2 vezes. E para ter um ponto alto duplo completo, a gente precisaria fechar pela terceira vez. A gente fecha de 2 em 2, você sabe disso. Só que, como eu não quero fechar, eu quero que ele fique assim para que a gente feche tudo junto, então eu vou parar por aqui apenas com 2 laçadas. Então eu laço novamente 2 vezes, venho para o mesmo ponto e repito. Fecho uma, fecho 2, mas não fecho a terceira. Aqui eu tenho a primeira pétala, que está substituindo as 3 correntes de separação. Agora, sem fechar ainda, eu vou fazer a nossa segunda pétala, vou dar início à nossa segunda pétala, e essa segunda pétala vai substituir o segundo ponto alto duplo desse mesmo V. Olhem só, então nós vamos fazer bem aqui, ó, bem no mesmo ponto onde a gente faria o segundo ponto alto duplo. Então, nós vamos laçar 2 vezes o fio na agulha, vamos entrar aqui nesse espaço que é justamente sobre o primeiro ponto alto duplo do V de baixo, e vamos lá fazer aqui. Fecha a primeira, fecha a segunda, para, laça 2 vezes, fecha a primeira, fecha a segunda, para, laça 2 vezes, fecha a primeira, fecha a segunda, para. Agora nós vamos fazer mais uma pétala e essa terceira pétala vai substituir o primeiro ponto alto duplo do V seguinte, que vai ficar bem aqui no primeiro ponto alto duplo do V de baixo. Então, novamente a gente repete, 2 laçadas, fecha a primeira, fecha a segunda, para, 2 laçadas, fecha a primeira, fecha a segunda, para, 2 laçadas, fecha a primeira, fecha a segunda, para. Aqui a gente já tem na agulha bastantes laçadas, nós temos aqui 3 pétalas, cada uma com 3 pontos altos duplos para fechar, e depois de 3 pétalas, esperando o fechamento, a gente vai pegar mais uma laçada, e essa laçada nós vamos passar por dentro de todas que já estão na agulha. Olhem só, aqui a gente faz uma correntinha para fechar a laçada, e nós vamos fazer mais uma pétala. Essa nossa quarta pétala, ela vai substituir as correntes de separação desse nosso novo V, tá? Nós já estamos trabalhando o segundo V. Nós vamos novamente fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e nesse espacinho aqui, que a correntinha inicial que a gente fez se formou, nós vamos fazer os 2 pontos altos duplos deixados pela metade. Laça 2 vezes, passa, fecha uma, fecha 2, para. Laça 2 vezes, fecha uma, fecha 2, para. Então, agora a gente laça mais uma vez e passa por dentro dessas 3 laçadas que estavam na agulha. Olhem só. Isso aqui é a parte da nossa florzinha. Essa florzinha realmente a gente vai terminar apenas na nossa próxima carreira. E assim, a partir de agora, a gente dá continuidade ao nosso trabalho. Aqui a gente tem o primeiro ponto alto duplo de um V, que foi substituído por uma pétala. As 3 correntes de separação desse mesmo V, que foi substituído por uma pétala, mais o terceiro ponto alto duplo desse mesmo V a gente faz normalmente.
Olha só, vem aqui pro mesmo ponto onde a gente colocou a pétala e vamos fazer o ponto alto duplo. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: esse último ponto alto duplo que a gente acabou de fazer aqui é igual a esse primeiro ponto alto duplo que a gente fez na carreira. Ou seja, a gente começou aqui uma repetição. Então, o que você vai fazer agora é repetir esse trecho aqui até o fim da sua carreira. Nós vamos fazer de novo, tá? Então, agora nós vamos fazer 2 vezes seguidos. Aqui, laço 2 vezes o fio. E aqui eu fecho os pontos altos duplos novamente. Normalmente, faço 3 correntes. Faço mais um ponto alto duplo. Você deve lembrar que depois que a gente fez aquele primeiro ponto alto duplo, a gente fez 2 vezes inteiros. Aqui eu já fiz o primeiro. Lembrando, sempre trabalhando apenas sobre o primeiro ponto alto duplo do V de baixo. Aqui eu tô terminando já o nosso segundo V. E vou fazer aqui o primeiro ponto alto duplo de mais um V. Do V que antecede as florzinhas. Olhem só. Esse trecho aqui é igual a esse trecho bem aqui, ok? Então, vamos fazer as florzinhas. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Vamos fazer aqui 4 correntes, que equivale a um ponto alto duplo. Vamos fazer mais 2 pontos altos duplos dentro desse mesmo ponto, sem fechar a última laçada, aqui, fechando a primeira, a segunda, para, laço 2 vezes, fecho a primeira, a segunda e paro. Aqui eu já vou para a próxima pétala, que eu vou fazer substituindo o segundo ponto alto duplo desse mesmo V, olhem só. Fecho a primeira, fecho a segunda, para, laço 2 vezes, fecho a primeira, fecho a segunda, deixa eu fazer aqui de novo. Laço 2 vezes, fecho a primeira, fecho a segunda, para, laço 2 vezes, fecho a primeira, fecho a segunda, para. Agora eu vou para a terceira pétala, que vai substituir o primeiro ponto alto duplo do V seguinte. Laço 2 vezes, fecho a primeira, fecho a segunda, para. Laço 2 vezes, fecho a primeira, fecho a segunda, para. Laço 2 vezes, fecho a primeira, fecho a segunda, para. E só depois dessas 3 pétalas começadas é que eu vou pegar a última laçada e fechá-las. Olhem só. Aqui eu dou um nozinho, né? Faço uma correntinha para poder fechar. Aqui eu tenho 3 pétalas, mas a gente vai precisar da 4ª pétala. Então, nós vamos fazer aqui 4 correntes de separação e mais 2 pontos altos duplos que nós vamos fechar juntos nesse espacinho que se criou na correntinha que a gente fez para fechar as pétalas. Pronto. Aqui agora a gente volta fazendo ponto alto duplo. E esse ponto alto duplo é igual ao primeiro ponto alto duplo que a gente fez na carreira, ok, pessoal? Então, você vai fazer isso até o fim da sua carreira, vamos lá. Pronto, pessoal, nós já estamos aqui chegando no finalzinho da carreira. Nós já estamos com 2 pétalas por fechar na agulha. E nós vamos fazer agora a terceira pétala, já que nós fechamos 3 pétalas de uma vez. E observe que essa terceira pétala vai ser feita no mesmo ponto onde está saindo o primeiro ponto alto duplo que a gente fez dessa carreira. E esse primeiro ponto alto duplo, ele representa o segundo ponto alto duplo de um V. E essa pétala que a gente vai fazer agora, representa o primeiro ponto alto duplo desse mesmo V. Então, nós vamos estar agora completando o V que a gente iniciou pela metade do nosso trabalho. Olhem só. Vou fechar agora tudo junto, fazer o nozinho. E agora falta apenas as correntinhas de separação que vão ser substituídas por outra pétala, pela 4ª pétala. Vamos aqui, 4 correntes e 2 pontos altos duplos que nós vamos colocar juntos e vamos prender juntos também. Deixa eu recomeçar esse terceiro ponto alto duplo. Olhem só. E para encerrar a carreira, nós vamos vir aqui bem pro topo dessas 4 correntes e vamos fazer um ponto baixíssimo. Assim, encerrando a nossa segunda carreira, ok? Vamos agora fazer 4 correntes, novamente, representa aqui o segundo ponto alto duplo de um V. Vamos passar para o primeiro ponto alto duplo do V de baixo, sempre trabalhando sobre o primeiro ponto alto duplo do V de baixo.
e nele a gente faz outro V. 3 correntes de separação e mais um ponto alto duplo para completar esse V. Vamos fazer mais um V sobre o próximo ponto alto duplo do próximo V. Olhem só, que é junto à pétala. Você pode estar vendo que já tem uma pétala saindo daqui. 3 correntes e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Olhem só. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o que seria o próximo ponto alto duplo, que seria o primeiro ponto alto duplo de um V, por uma pétala. E essa pétala a gente vai fazer bem aqui no centro, tá? Vamos laçar 2 vezes, coloca a agulha no centro, fecha uma, fecha duas, para. Laça 2 vezes, fecha uma, fecha duas, para. Laça 2 vezes, fecha uma, fecha duas, para. Aqui a gente vai laçar mais uma vez e vai fechar todas as pétalas, todos os pontos que estavam na agulha. Vamos fazer aqui agora as 3 correntes de separação. 1, 2, 3, elas não foram substituídas. E nós vamos substituir o segundo ponto alto duplo por mais uma pétala que a gente vai fazer no mesmo lugar. Laça 2 vezes, vem aqui no centro e vamos lá. Fecha uma, fecha duas, para. Laça 2 vezes, fecha uma, fecha duas, para. Laça 2 vezes, fecha uma, fecha duas, para. Laça pela 4ª vez e passa aqui para fechar a pétala. Aqui a gente tem a florzinha já completa. Agora a gente vai continuar fazendo os nossos Vs até a gente chegar na próxima florzinha. Vamos aqui fazer um ponto alto duplo sobre o ponto alto duplo do V de baixo. Vamos fazer 3 correntes e mais um ponto alto duplo para fechar o primeiro V. Vamos aqui para o próximo V. 3 correntes e mais um ponto alto duplo. Vamos agora fazer mais um V. Vamos fazer 3 correntes, mais um ponto alto duplo, para fazer aqui mais um V. Olhem só. E agora nós vamos substituir aqui os pontos altos duplos desse próximo V por pétalas, apenas os pontos altos duplos. Então, nós vamos laçar 2 vezes, vamos entrar aqui no centro da florzinha e vamos aqui fazer os pontos altos duplos pela metade, para formar aqui a primeira pétala. Vamos fechar. Nós fazemos normalmente as 3 correntes de separação e fazemos mais uma pétala. 3. Laça mais uma vez e aqui a nossa segunda florzinha está pronta. Aqui a gente recomeça com os Vs. Pessoal, você vai fazer isso por toda a volta do seu trabalho. Bia, eu não lembro, eu posso me perder, posso fazer errado. Volta ao vídeo, pessoal, volta ao vídeo e faça assistindo o vídeo, para que você não erre, tá? Simples assim, é só voltar ao vídeo e ir assistindo, caso você não consiga lembrar exatamente o que tem que fazer, caso você fique com dúvida, tá? Não guarde dúvidas, volte o vídeo e assiste novamente apenas o trechinho que você não lembra e pronto. Vai seguindo e repetindo até você ter segurança para seguir sozinho. Vamos lá, vamos terminar essa carreira. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira, acabei aqui de encerrar a nossa última florzinha. Aqui eu tenho o primeiro ponto alto duplo que eu fiz da carreira, está faltando um ponto alto duplo e as 3 correntes de separação. Nós vamos vir aqui no mesmo ponto, vamos fazer aqui o primeiro ponto alto duplo, vamos fazer as 3 correntes de separação. Agora a gente vem aqui bem no topo e fecha com um ponto baixíssimo. Pronto, olhem só como está a nossa terceira carreira do trabalho. Vamos agora para a 4ª e 5ª carreira, e a nossa 4ª e 5ª carreira é apenas de vez, tá? Não tem florzinha na 4ª e 5ª carreira. Vamos fazer de forma bem simples e vamos começar sempre da mesma maneira. Pessoal, a gente sempre começa a carreira da mesma maneira, fazendo 4 correntes, 3, 4, essas 4 correntes equivalem a um ponto alto duplo, e no ponto seguinte, no V seguinte, a gente já faz o primeiro V completo.
1, 2, 3 correntes e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Vocês vão fazer isso até o fim da carreira. Terminou essa carreira, olhem só, eu estou passando aqui na frente aliás, uma florzinha. Vou vir aqui na primeira pétala e vou fazer um V sobre a primeira pétala. Vou explicar isso aqui para vocês não se perderem. Vou para outra pétala e vou fazer a mesma coisa, que aqui já, na verdade, já é o primeiro ponto alto duplo do V seguinte. E vou fazer a mesma coisa. Um V completo. E aqui a gente segue fazendo os V's da maneira que você já conhece. Como eu ia dizendo, eu interrompi, você vai sempre começar fazendo 3 pontos altos e passando para fazer o V inteiro no ponto seguinte. Quando você fizer isso aqui por toda a volta, você vai encerrar a carreira, tá? Como a gente vem encerrando, completando aqui o V que falta e a correntinha de separação, as 3 correntinhas de separação, e vai subir da mesma forma para a quinta carreira, fazendo a mesma coisa. Nós vamos ter 2 carreiras só de vez entre uma carreira com flor e outra, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos terminar essa quarta carreira e a quinta também. Pronto, pessoal. Tô aqui encerrando a nossa quinta carreira e observe aqui que tem 2 carreiras só de V sobre as carreiras com a florzinha. E sempre vai haver isso. A gente faz 2 carreiras para completar a florzinha, depois da florzinha completa, a gente faz 2 carreiras só de V. E aí a gente recomeça a florzinha de novo. E como a gente vai recomeçar a florzinha? Nós vamos começar as carreiras onde a gente inicia as florzinhas sempre da mesma forma, tá, pessoal? Sempre da mesma forma. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vamos aqui para o próximo V, para o primeiro ponto do próximo V e vamos fazer aqui outro V. Nós vamos fazer 2 V's inteiros, tá? Da mesma forma que a gente iniciou lá no comecinho. Depois de fazer esses 2 V's inteiros, a gente vai fazer mais um ponto alto duplo. Vejam só, da mesma maneira que ficou quando a gente foi fazer a nossa primeira florzinha do trabalho. E aqui a gente inicia a florzinha fazendo 4 correntes e fazendo aqui a primeira pétala. Pessoal, vou repetir novamente, não lembra? Esqueceu? Volta, volta, porque daqui pra frente, tudo que a gente precisa fazer já foi ensinado. Então é só voltar o vídeo para assistir de novo, caso tenha alguma dúvida, tá? Olhem só. E assim, pessoal, você vai dar continuidade ao seu trabalho. Observe que, sem mudar nada, começando a carreira da mesma forma, sempre começando a carreira da mesma forma, com esse ponto alto duplo aqui, que a gente faz sozinho para encerrar no final, essa nova flor vai ficar entre as 2 flores da última carreira. Vejam só. Aqui eu tenho as 2 flores da primeira carreira. E agora, nessa nossa nova carreira, ela vai ficar bem centralizada. E vai sempre acontecer isso sem precisar que você modifique nada. Só seguir sempre o mesmo início de carreira. Sempre fazendo da mesma forma. E elas vão ficar automaticamente, entre aspas, centralizadas nas florzinhas anteriores. Ok, pessoal? Então, nós vamos dar continuidade. A proposta da peça é uma mini saia, uma mini saída de praia, mas você faz do tamanho que você quiser. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a minha já terminada, já bem mais adiantada, para vocês verem como fica. Sempre as florzinhas centralizadas com a carreira das florzinhas anteriores. E aqui o que é que nós vamos fazer? Agora nós vamos para a parte do cós da nossa peça, tá? Depois a gente passa para a parte de baixo. Caso você queira uma orientação de quantas carreiras eu fiz aqui ao todo, contando todas as carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras ao todo, tá? 17 carreiras, só para você ter com uma ideia do tamanho, de quantas carreiras eu fiz para o tamanho que ficou no meu manequim. Mas você vai fazer de acordo com o tamanho que você quer da sua peça. Vamos aqui vir para o nosso ponto de partida,
onde nós encerramos, eu vou vir aqui para dentro do primeiro V com um ponto baixíssimo e vou fazer aqui 3 correntes para subir. 3 correntes equivale a um ponto alto. Vou fazer dentro desse mesmo espaço mais 3 pontos altos. Eu quero um total de 4 pontos altos. 3. Vamos aqui para o próximo V e dentro dele vamos fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vamos para o próximo V e vamos fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E nós vamos fazer isso até o fim da carreira, tá? Fazendo 4 pontos altos dentro dos V's, dentro dos espaços entre os V's, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, já fiz os grupos de 4 pontos altos em todos os V's. Tô aqui chegando no finalzinho, vou vir aqui nas 3 correntes, terceira de baixo para cima e vou encerrar com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos fazer pontos altos em relevo, alternando entre relevo pego pela frente e relevo pego por trás. Vamos iniciar com o relevo pego pela frente. O relevo pego pela frente, pessoal, nesse caso, como nós vamos estar saindo de baixo, nós vamos fazer primeiro o ponto baixo em relevo para subir com 2 correntes e assim ter uma equivalência a um ponto alto em relevo. Então, nós vamos aqui com a ponta da agulha de frente para trás, entrar antes do ponto a ser trabalhado e sair logo depois dele. Nós vamos trabalhar nesse ponto aqui, tá? Vamos laçar o fio, vamos puxar pelo mesmo caminho de onde nós entramos e vamos fechar aqui fazendo um ponto baixo em relevo pego pela frente. Vamos fazer 2 correntes para subir. E agora, como eu disse, nós vamos alternar entre pego pela frente e pego por trás. Então, agora a gente vai fazer o pego por trás. No ponto alto em relevo pego por trás, a diferença é a posição da agulha. Anteriormente, a gente entrou com a agulha de frente para trás. Agora, nós vamos vir com a agulha de trás para frente antes do ponto a ser trabalhado. Vamos passar na frente do ponto a ser trabalhado, que é esse bem aqui que está destacado na agulha. Laça, puxa pelo mesmo caminho de onde a gente veio e aqui a gente fecha. Olha só, aqui eu tenho um pego pela frente e um pego por trás. Vou repetir o pego pela frente, depois o pego por trás e assim vai. Laço, entro de frente para trás, passo por trás do ponto a ser trabalhado, puxo pelo mesmo caminho de onde eu vim e fecho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha só. Vamos repetir. Aqui eu tô fazendo o pego pela frente, agora eu vou fazer o pego por trás. Vou fazer agora o pego pela frente e no ponto seguinte o pego por trás. Vou fazer isso por toda a volta, sempre alternando o pego pela frente e o pego por trás. Quem acompanha meu trabalho já deve ter visto peças que eu fiz a barra desse jeito, tá? Olha só. Quando você encerrar a carreira, você vai subir para a próxima carreira repetindo a mesma coisa. Ponto alto em relevo pego pela frente, ponto alto em relevo pego por trás. Você só vai precisar prestar atenção porque você vai colocar os pontos altos em relevo pego pela frente sobre os pontos altos em relevo pego pela frente. Observe que os pego pela frente, eles ficam mais altos. Olhem só. A gente coloca a agulha, a gente acaba destacando eles. E os pegos por trás ficam mais escondidinhos, lá no fundo. Eles ficam mais destacados se você vê eles da parte de trás, olhem só. Então, na nossa próxima carreira, você faz ponto alto em relevo pego pela frente sobre os que estão na frente e ponto alto em relevo pego por trás sobre os que estão para trás. Ok, pessoal? E você vai fazer isso por quantas carreiras? Eu vou fazer por 3 carreiras. Essa aqui é a primeira, depois dessa eu vou fazer mais 2. Vou fazer uma barra bem grossinha. Mas você faz quantas você quiser, tá? Quantas você achar melhor. De repente você pode não gostar da barra muito grossa, querer mais fina, pode fazer mais 2, enfim. Fique à vontade. Então nós vamos encerrar essa barra que é muito simples de fazer. E quando a gente terminar, a gente volta para fazer o acabamento de baixo e encerrar a nossa peça por hoje. Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só como está a nossa peça. Agora que a gente já fez as 3 carreiras de pontos altos em relevo. Repetindo, fiz uma carreira com pontos altos, colocando 4 pontos altos sobre cada espaço dos V's. Depois fiz
mais 3 carreiras com pontos altos em relevo, alternando entre pego pela frente e pego por trás. Agora eu vou para o acabamentozinho final daqui de cima, fazendo pontos baixos apenas. Vou fazer aqui uma correntinha para subir e nesse mesmo ponto eu vou fazer o primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto e faço outro ponto baixo. Vou para o próximo ponto e repito. E vou fazendo ponto baixo sobre ponto, independente de ser ponto alto em relevo pego pela frente ou ponto alto em relevo pego por trás, eu vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Quando eu encerrar essa carreira, pessoal, eu vou arrematar o nosso fio, aí a gente volta para dar continuidade à nossa peça. Pronto, pessoal, e aqui está a nossa peça já quase terminada. Aqui eu encerrei o nosso cós, mas para prender a nossa cintura a gente precisa fazer um cadacinho. Para fazer o nosso cadacinho, eu vou vir aqui com o mesmo fio, vou fazer aqui uma correntinha inicial, o cordãozinho inicial, e vou fazer 4 correntes. Dessas 4 correntes, as 3 primeiras, a primeira, aliás, eu vou deixar um pouco folgadinha, porque ela vai ser o núcleo do nosso trabalho, nós vamos utilizar ela como base. E as outras 3 eu vou utilizar como um ponto alto. Eu vou fazer dentro da primeira correntinha mais 4 pontos altos que eu vou deixar pela metade, olhem só. Lacei o fio na agulha, passei na base, lacei novamente, puxei, lacei de novo. Parei com 2 laçadas na agulha. Laço novamente, passo na base, laço, fecho o primeiro nozinho, paro com 3 laçadas na agulha. E eu vou fazendo isso sempre aumentando a quantidade de laçada na agulha, olha só. Parei aqui com 4. Parei agora com 5 e vou parar agora com a 6ª. Pronto. Quando eu tiver 6 laçadas na agulha, eu dou a última laçada e puxo por dentro de todas elas. Vou puxar bem o fio para que esse nosso trabalho fique côncavo, olhem só como ele fica. Vou dar aqui uma correntinha e vou repetir o trabalho, esse mesmo trabalho. 1, 2, 3 correntes. Vou usar agora essa correntinha que a gente fez como base, nela eu vou fazer tudo de novo. Parei com 2. Faço outro ponto alto, parando aqui com 3, e vou fazendo até eu ter 6 laçadas na agulha. 6. Aqui saí do lugar, mas são 6, olhem só. Então, agora eu pego a 7ª e passo por dentro de todas, puxando. Eu já fiz isso aqui, essa ponteirinha, em vários trabalhos meus. Pessoal, se você não quiser fazer ela, não tem problema nenhum, tá? Ela é só pra enfeitar a ponta. Se você preferir, você pode comprar as metalizadas dos armarinhos. Agora, eu venho aqui na primeira correntinha que eu fiz, olhem só. Na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo pra encerrar essa ponteirinha. Observe que como as duas partes ficaram meio côncavas, ela de frente, uma de frente para a outra, acaba deixando o trabalho redondinho, olhem só. Vamos agora fazer correntes. Quantas correntes? Quantas você achar necessário para dar a volta na sua cintura e fazer o laço, tá? Então, isso aqui vai ser bem pessoal, o que você quer, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a correntinha, o cordãozinho do tamanho que você achar necessário. Pronto, meninas, olhem só, aqui eu já fiz aqui o que, a meu ver, é um bom tamanho do cadastro, mas você, como eu já disse, você faz o tamanho que você quiser. E o que é que eu vou fazer agora? Observe que eu só fiz a ponteira de um lado, lá onde nós começamos, e vou fazer desse lado aqui. Mas antes de eu fazer desse lado, eu preciso primeiramente colocar o cordão na peça. O cordão, ele vai ficar fixo, porque a ponteirinha, caso você tenha feito, vai impedir que o cordão saia, tá? Então, vamos primeiramente colocar. Bem, o que vamos fazer? Aqui eu fiz, relembrando com vocês, eu fiz 3 carreiras de pontos altos em relevo, contando apenas as carreiras com pontos altos em relevo. Eu vou vir para a segunda carreira, que é a carreira do meio, e vou colocar a ponta aqui, a argolinha, entre os pontos altos em relevo pego pela frente. Olhem só, como eu já disse, os pontos altos em relevo pela frente é esses que ficam mais altos, e o pego por trás, eles ficam mais fundos, ok? Então, você colocando aqui a agulha entre um e o outro, olhem só, os pontos altos em relevo pego pela frente, eles ficam destacados, e os pego por trás ficam para trás da agulha. Vou aqui pegar a argolinha do nosso cadastro e vou puxar entre esses pontos. Olhem só. Então, o nosso cadastro, ele vai passar na frente
dos pontos altos em relevo pego por trás, porém vão continuar atrás dos pontos altos em relevo pego pela frente. E você vai fazendo isso até o cordão passar por toda a volta, tá? Até essa pontinha chegar aqui novamente depois de dar a volta em todo o trabalho. Você observa como eu estou fazendo, se você quiser pegar mais pontos, como eu estou pegando agora, eu peguei 4, enfim, você vai fazendo isso. Observe, pessoal, que eu não cortei o fio que está vindo do novelo. Por quê? Porque pode ser que realmente depois de passar eu veja que o cadastro não é suficiente, aí então eu posso continuar fazendo. E também porque depois de colocar o cadastro e acertar o tamanho, eu vou fazer mais uma ponteira. Por isso eu ainda não arrematei o fio. Então vamos lá, vamos dar volta em todo o cadastro, em toda a peça. Pronto, meninas, olhem só onde está a entrada do cadastro e aqui a saída dele. Ainda tem aqui alguns pontos, eu vou puxar. Pronto, o cadastro já está na peça. Agora é aquele momento que você veste para você arrumar o cadastro, para você ver se o cadastro está no tamanho correto, se poderia ficar maior. Enfim, você vai dando as puxadinhas aqui para tentar acertar o tamanho do cadastro, até que ele fique do tamanho que você quer. Bia, ficou pequeno, eu queria um pouco maior, ainda não tá bom, o que eu faço? Eu tiro todo o cadastro da peça e faço de novo? Não, é só você vir aqui, olhem só, como eu disse ainda há pouco, eu não tirei o fio do novelo justamente para que a gente possa dar continuidade, e aqui é só você ir fazendo até você chegar no tamanho que você quer. Chegou no tamanho que você quer, tá tudo ok? Então a gente vai fazer a ponteirinha da mesma maneira que a gente fez do outro lado. Nesse caso aqui, nós vamos pular as 3 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha e na quarta corrente a gente vai fazer o mesmo trabalho que a gente fez na primeira. Eu vou puxar aqui o fio do novelo, porque como eu entrei com ele, ele acaba ficando preso na peça. Mas você pode puxar sem problema nenhum, tá, pessoal? Não... Sem receio de nada, que o fio vai sair normalmente. E aqui o que você vai fazer? Vai fazendo os pontos altos até ficar com 6 laçadas na agulha. De uma em uma vai aumentando, olha só, 3, 4, 5, 6. Pega a 7ª laçada, passa por dentro de todas, estica para o trabalho ficar côncavo, olha só. Dá o nozinho e faz mais 3 correntes para repetir tudo de novo, usando agora a primeira correntinha, o nozinho como base. Aqui eu tenho 2 laçadas na agulha, já com 2 pontos altos prontos. O terceiro ponto alto, o quarto. As laçadas vão ficando na agulha porque eu não finalizo o ponto alto. Eu dou apenas uma laçada nele e deixando de dar a última, por isso os pontos vão ficando na agulha. E agora com 6 eu fecho tudo de uma vez. Dou aquela puxadinha estratégica para que o ponto fique côncavo. Quando eu terminar, eu venho aqui no mesmo ponto onde eu fiz o primeiro grupinho e faço um ponto baixíssimo. Olhem só. E aqui eu encerro o nosso trabalho. É só cortar e arrematar bonitinho. Pessoal, depois eu vou arrematar isso aqui. Eu vou passar logo para a parte de baixo do nosso trabalho. Olha só. Agora eu já posso puxar o fio que tá vindo do novelo, que ele vai sair sem problema nenhum, tá? Pronto. Vamos agora para a parte de baixo. Aqui, olhem só, pessoal, já tô aqui na parte de baixo do nosso trabalho e agora é aqui que a gente vai trabalhar. Eu vou vir aqui com o fio na agulha. Aqui são as nossas correntes iniciais, as correntes iniciais que a gente fez para iniciar essa peça. Observe que temos aqui 4 correntes que estão desocupadas e uma corrente que tem 2 pontos altos duplos nela, e 4 correntes desocupadas e uma corrente com 2 pontos altos duplos nela, tá? Nós vamos usar todos os pontos, nós vamos fazer a nossa contagem levando todos os pontos em consideração, tá? Eu vou colocar aqui o primeiro em qualquer um dos pontos, se você quiser usar um ponto desocupado ou um ponto que esteja preso, não tem problema nenhum. Em qualquer um dos pontos você vai prender o seu fio. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer aqui
20 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu disse 20, mas eu fiz aqui 10. Por que eu fiz aqui 10? Para mostrar para vocês que é mais ou menos dessa altura que vai ficar a nossa franja, tá? Se você quiser fazer mais, você pode fazer, tá? Como eu quero a minha franja dessa altura, por isso eu vou fazer 20, porque é 10 para ir, 10 para voltar. Se você quiser maior, por exemplo, você faz 15 correntes, então você vai fazer 30. 15 para ir, 15 para voltar. Então agora eu vou fazer mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digamos que você quisesse a franja desse tamanho aqui. Aqui eu tenho 20 pontos no total. Então, você faria agora mais 20 para voltar. Você deve ter entendido isso, tá? Mas como eu quero uma franja não muito grande, então agora eu vou voltar com um total de 20 correntes. Vou pular o primeiro ponto. No ponto seguinte, eu faço um ponto baixo. Faço novamente a mesma quantidade de pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pulo o primeiro ponto, olhem só que o ponto livre agora é o ponto onde está o V. Como eu disse, eu vou contar com todos os pontos. Então, pulo esse ponto, no ponto seguinte eu faço um ponto baixo. Repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pulo o primeiro ponto, no ponto seguinte um ponto baixo, e assim é que eu vou seguir fazendo o nosso acabamento, tá? Pronto, pessoal! Aqui está o resultado final da nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Está pronta a sainha que você pode estar utilizando como saída de praia no próximo verão, ou até mesmo forrar e usar como uma saia do dia a dia. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.